presta atenção nisso que a gente vai falar aqui agora, porque isso pode mudar a sua vida. Isso vai trazer um contexto diferente para você abrir a visão e entender de fato qual o sentido da sua vida. Na aula passada, quinta-feira passada, a gente deu uma aula falando sobre o propósito do casamento. E às vezes a gente sempre fala isso, né? Ah, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E às vezes as pessoas não entendem muito bem isso e a gente tentou trazer essa visão do propósito do casamento na aula passada. Mas eu queria falar do propósito de uma forma geral. A Bíblia fala em Eclesiastes 3, eu vou ler para vocês rapidinho. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, que fala assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O que está falando aqui? Tudo na nossa vida tem um propósito. Você não veio a essa terra, sabe, para viver, como a gente falou na aula passada, né? Nascer, crescer, multiplicar-se e morrer. Não é só isso. Sua vida vai muito além disso. Então, assim, comece a enxergar a sua vida como um grande propósito com mini propósitos acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, a família que você foi colocada, né, que você nasceu, seu pai, sua mãe, foi com um propósito. A pessoa com quem você casou tem um propósito nisso, de você estar casada com ela. Os filhos que você tem um propósito dessas crianças serem seus filhos. A empresa que você trabalha, a igreja que você frequenta, tudo na sua vida tem um propósito. E quando você começa a visualizar essas coisas, esses papéis que você exerce nessa sociedade e enxergando o seu propósito em cada lugar e cada papel que é exercido por você, você começa a exercê-lo com mais responsabilidade e com mais empenho para fazer o seu melhor, porque você fala assim, peraí, não tipo, eu não trabalho só por trabalhar, só para ganhar dinheiro e poder comprar mais roupa ou poder dar mais luxo para minha família. Não, eu trabalho porque eu tenho um propósito nisso, sabe? Eu de alguma forma, a sociedade é mudada através da minha vida. Então, quando você começa a enxergar isso, você começa a fazer as coisas com mais esmero, sabe? Com mais vontade, com mais garra. A sua vida passa a ter mais sentido. Por quê? Porque tudo que você está fazendo... Não é nem que passa a ter mais, a sua vida passa a ter sentido. Porque tem muita gente que está vivendo uma vida sem sentido. E aí entra nesse espírito, nessa síndrome do mimimi. Porque as coisas vão acontecendo e fica, ai, por que comigo? Ai, por que com meu filho? Ai, por que com a minha esposa? Por quê? E quando você encara a vida com essa questão dos propósitos, você não fica... Ai, por quê? Ai, Deus, por que comigo? Por que comigo? Você encara e olha para Deus e fala assim, Deus, me faz enxergar o pra quê? Me faz enxergar pra que isso está acontecendo? O que o Senhor está mudando em mim? O que precisa mudar em mim? O que o Senhor precisa forjar em mim? Sabe? No caso do homem, na atitude do homem, na atitude do pai, na atitude, sabe, do homem que é provedor, do homem que é protetor. Deus, o que precisa mudar em mim? O que precisa ser diferente? Pra exercer melhor o meu papel, na né? mulher também é a mesma coisa. Deus vai revelando, sabe? Deus vai mostrando tudo isso. É engraçado que até alguns anos atrás eu não gostava de ser mulher. Eu falava assim, Deus, por que o Senhor me fez mulher? Ser mulher nesse mundo é tão difícil. Então, assim, eu não queria ser mulher. Eu achava que ser mulher não era uma coisa boa, era muito difícil ser mulher, era mais fácil ser homem. Mas quando eu enxerguei a minha importância, o meu valor como mulher, quando eu comecei a ver que havia um propósito na minha vida para Deus ter me feito mulher, a minha vida mudou completamente, a minha mentalidade mudou completamente. E eu passei a orar e falar, Deus, que eu consiga exercer o meu papel de mulher nessa sociedade da melhor forma possível, da forma como o Senhor programou para que eu exercesse. E a partir daí nasceu uma nova Fernanda. E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje, sabe? Comece a tentar enxergar o propósito da sua vida, desde lá da sua infância, desde a sua família, da sua ascendência, até hoje o que você tem exercido na sociedade. Comece a enxergar a sua vida como algo que às vezes a gente quer mudar o mundo, né? E a gente esquece de arrumar a própria cama, a gente esquece de lavar as próprias louças que estão ali sujas na pia. Então, começa a olhar começa a ver que você tem importância no macro, que você exercendo o seu papel, o seu propósito nesta terra, a sociedade toda vai ser beneficiada, mas comece a fazer as micro coisas, sabe? Comece a dar importância à sua família, à sua casa, aquilo que é necessário fazer hoje. Tudo que você tem, tudo que você está vivendo, existe um propósito para isso. Existe. Então, entenda isso. Assim, às vezes é difícil, às vezes vai ser complicado,
Não é agir na maior naturalidade como se nada existisse. Não. Tem hora que vai ser um propósito sofrido, tem hora que vai ser um propósito sofrido porque, muitas vezes, esse propósito sofrido porque está quebrando o seu orgulho, está quebrando a sua vaidade, está quebrando o seu ego. E aí, aquilo está acontecendo para você perceber que você é simplesmente um cumpridor de propósito nessa terra. E Deus já deixou isso claro ali, olha, não tem nada que acontece aqui que não tenha um propósito. Não tem nada que aconteça nesse mundo que não tenha um propósito. Então para de ficar chorando. Para de ficar se lamentando. Levanta a cabeça e fala, Deus, me dá força. Deus, me ajuda a vencer isso. Me ajuda a ver o Senhor nisso. Me ajuda a ver o propósito do Senhor nisso. Já que tudo tem um propósito, me faça enxergar um propósito disso. E aí, quando você muda essa mentalidade, sabe? Quando você altera essa mentalidade, de verdade, a coisa passa a ter mais sentido. Uma discussão na relação passa a ter sentido. A forma de vocês decidirem como vão criar os filhos passa a ter sentido. A forma de vocês conversarem sobre as finanças de vocês passa a ter sentido. Tudo que vocês forem conversar daí para frente passa a ter sentido. Porque não está mais um buscando os seus próprios interesses, o outro buscando o próprio interesse, mas os dois estão unidos para viverem os seus propósitos.